Yo, what's up guys, Teacher Paul over here e hoje eu vou falar para vocês como que eu fechei com o Outback. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Teacher Paul, eu sou professor de inglês e eu já dei aula no Outback. Isso, eu vou falar para vocês como que eu consegui fazer esse grande feito. Que não é algo fácil você ser um professor desconhecido, digamos assim, e chegar lá e fechar com um dos restaurantes mais conhecidos e um dos melhores restaurantes no Brasil, vai. E não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Austrália, enfim. Aqui em Londres, infelizmente, aqui não tem Outback e a última vez que eu fui, tive que ir lá em Nova York e não era igual ao Brasil. Brasil é melhor, tá? Não pense assim que Estados Unidos é melhor que o Brasil, porque o Outback no Brasil é melhor, é mais gostoso, mais saboroso. Enfim, eu não vou nem começar a falar sobre isso, senão eu vou ficar com saudade do Outback. Mas a questão é que eu já dei aula no Outback e como que eu fechei negócio com eles. Deixa eu te contar essa história, que é uma história muito legal. Mas se você quiser saber, assiste até o final, porque eu vou contar a experiência também de como que é você ser um professor e dar aula dentro do Outback. Você já sabe que deve ser legal, né? Deve ser bacana. Então assiste o vídeo até o final e peço que você coloque o seu curtir, né? Você curte o vídeo agora, já antes de começar o vídeo. E se inscreve se você não se inscreveu ainda. Mas vamos lá. A história começa quando eu decidi fazer uma experiência. Como vendedor, você tem que achar o que vai atrair o seu cliente. Então, para isso, às vezes, você tem que criar uma situação. Porque, às vezes, o cliente não sabe que ele está precisando daquele produto. Você tem que fazer ele ver que ele está precisando. Ok? Então, sempre quando eu vendia um negócio, eu sempre pensei em alguns fatores. Primeiro, o que eu posso oferecer para ele? Segundo, como que eu posso atrair os olhos dele para esse produto? Terceiro, será que meu produto cabe no orçamento dessa pessoa? E quarto, será que ele vai ter tempo, disponibilidade de fazer, né, esse curso, por exemplo? E aí eu analisei bem certinho, né, eu vi exatamente como que eu poderia me aproximar do restaurante e eis que veio essa estratégia que eu vou falar para vocês agora. Vocês sabem que o Outback tem uma fila enorme, certo? Então, fica com isso em mente. Segundo, você sabe que o Outback é um restaurante internacional, é um restaurante que tudo é escrito em inglês, certo? Então, também fica com isso na cabeça. Terceiro, você sabe que o meu produto era inglês, eu ensino inglês e eu tenho uma escola de inglês, então esse é o produto que eu vendo, são cursos de inglês. E quarto, eu tinha em mente de que isso na verdade foi em 2012, antes da Copa ser no Brasil. Eu sabia que a Copa ia ser em 2014 e não tinha ninguém investindo nesse nicho de dar aula para restaurante, de dar aula para hotelaria. Então eu vi isso como um nicho de poder entrar em contato com essas empresas. Na verdade, quem me ensinou a vender, quem me ensinou a ser professor, né, quem me treinou, deu os primeiros passos, foi uma pessoa que hoje é conhecido como Teacher Hollywood. É um professor que hoje está lá nos Estados Unidos. Se você quiser seguir ele no Instagram, ele está lá como Teacher Hollywood. Ele também dá aulas e ele é uma pessoa assim estrategista. Ele sabe o que está fazendo e ele me ensinou os passos. Depois que eu dei os primeiros passos, né, eu fui pro meu caminho e aí eu pensei assim, tipo, como que eu posso fazer para chamar a atenção desses restaurantes, desses hotéis? Porque quando eu fui contratado para ser um professor, o primeiro lugar que eu dei aula foi no Restaurante América, que já era do Teacher Hollywood, né? E eu dei aula para ele e tudo mais. Comecei a achar interessante, era um dos primeiros, né? Era um nicho assim que ele achou. E aí eu comecei a bolar um plano para fechar com o restaurante Outback. Porque o Outback é um restaurante que tem uma clientela que fala inglês ou precisa falar inglês. Então eu sabia que os garçons e eu precisar falar inglês, né, para atender o público. Segundo, que é um restaurante, né, que tem condições de contratar um professor particular. Então a minha ideia foi essa, eu vou me aproximar do Outback. E você sabe que cada Outback tem um dono diferente. Bom, não sei se você sabe disso, mas eles vendem franquias. O dono da franquia, né,
de cada restaurante é uma pessoa diferente. E o primeiro Outback que eu fui foi no Bourbon, no Shopping Bourbon em São Paulo. Então ali é sempre cheio, e ali ele tem, não sei se você já foi lá, mas tem uma escada rolante, e aqui é o estacionamento, aqui fica o Outback e aqui fica a saída, ou então a entrada, e a fila estava enorme, quase indo para o estacionamento. E o que eu fiz? Primeiro passo, eu tive que mostrar a necessidade de comprar o meu produto. Então eu furei a fila, fui até o caixa, esqueci todo mundo que estava na fila, fui até o caixa e comecei a falar inglês com ele. Como se eu fosse um gringo que não sabia o que estava acontecendo e tudo mais, só falei inglês com ele. Aí eu cheguei e falei assim, sorry, I just want to know if this is queue to pay or to go in or what's going on here. E aí a pessoa também não entendeu nada. Ela foi chamar a amiga dela, o amigo dela, não lembro, acho que foi um homem. Aí veio o amigo dela e eu cheguei pra ele e falei assim, I'm so sorry, I just want to know if this is the queue to pay or should I go inside, what's going on here. Ele também não entendeu, ele chamou o gerente. O que o gerente fez? O gerente também não falava inglês, ele falava bem pouco. O que ele fez? Ele falou assim, não, vem. Ele me tirou da fila, me levou lá pra dentro e colocou eu num lugar. Por quê? Porque ele não queria fazer uma cena, ele não queria mostrar para os outros que estava acontecendo alguma coisa, sabe? Ele queria me tirar daquela cena em que eles não podiam me ajudar. Em vez deles tentar combater o problema, eles me tiraram daquela cena e me levaram lá para dentro. Eu não consegui achar uma pessoa que falava inglês naquele restaurante, ok? Hoje deve ter mais pessoas porque eles estão mais cientes, estão mais espertos com isso. Me levaram lá pra dentro. Lá dentro, aí eu comecei a falar português com eles, falei assim, desculpa, né, eu tava só testando pra ver se vocês estavam preparados pra receber os turistas da Copa e se vocês iam conseguir lidar. A pessoa, tipo, não levou muito no ofensivo, não, ele não ficou ofendido. Na verdade, eu confesso, se alguém fizesse isso comigo, eu ficaria ofendido, mas iria abrir meus olhos. Então, minha audácia de chegar e fazer isso abriu o olho do gerente. O gerente ficou pensando, falou assim, nossa, não tinha um hoje. A gente tem uma pessoa que fala inglês, mas ela estava doente hoje e a gente não tinha mais ninguém para ajudar, para atender. Eu falei, pois é. Agora imagina se você tiver muitos turistas. Se um causou toda essa confusão, imagina 10 de uma vez. Durante a Copa, vocês vão ter bastante turistas e tal. Vocês não querem fazer um curso? Eu tenho um curso específico para ensinar restaurante e tal. E comecei a vender o meu peixe. E aí ele começou, né, realmente e tal. E eu comecei a ensinar minha metodologia, falar como que funciona. Aí eu falei, eu consigo ensinar o seu garçom a fazer um atendimento em uma só aula, com uma técnica bem simples. E aí você resolvendo isso, uma aula já resolve. A gente faz um workshop intensivo e pronto. Aí eles, poxa, legal e tal. E também a gente tem o curso para você poder ser mais fluente, né, no idioma e tal. E é de 6 meses que a gente tem, de 1 ano. E eu comecei a vender o meu peixe lá, comecei a vender o meu produto lá. E aí ele começou a gostar, né, ele achou bacana. E a gente fechou não só com ele, mas aí a gente fechou com outros Outbacks também. Como eu já falei no início, o Outback tem donos diferentes, donos da franquias, que são pessoas que compram e eles são os proprietários. Sempre quando você for no Outback, você pode ler ali na frente, ele vai estar escrito proprietário e o nome da pessoa. Então eu chegava, olhava o nome da pessoa e falava assim, eu quero falar com tal pessoa. E aí eu chegava, falava com eles e vendia o meu peixe. Depois que eu fechei o primeiro Outback, eu fui pro outro e falei assim, olha, o fulano do Bourbon fechou comigo, pode ligar para ele, ver como que tá sendo as aulas. Aí eles ligavam, pegavam a referência, pronto, fechei mais um. Aí eu chegava pro próximo, olha, tem 2 já fazendo. Vai, fechou. A gente fechou até o Outback de Alphaville, para você ter uma ideia. E foi bem legal. Então você vê que um simples passo, um planejamento, pensar o que vai fazer eles abrir os olhos e pensar, não, eu estou precisando realmente. Porque se eu chegasse para o primeiro proprietário lá no Bourbon e falasse para ele, olha, eu sou um professor de inglês, eu quero te dar um curso. O cara ia falar assim, não, obrigado, eu tô ocupado. Agora, do jeito que eu fiz, eu furei a fila, eu fiz uma confusão, eu provei para ele que ele precisa do meu produto, eu mostrei os benefícios, eu mostrei que a gente pode fazer algo que vai resolver o problema deles
E eu criei essa situação, consegui fechar com eles. Então você vê que uma estratégia, um planejamento é importante. Você tem que saber o seu cliente e tudo que ele me perguntava eu tinha resposta. Ele falou assim, tá, mas a gente não tem tempo. Eu falei, ué, mas o seu restaurante não está fechado entre 3 e 5? Ele realmente, a gente fecha. Então, o que vocês fazem durante essa hora? Não, a gente tem uma equipe que está disponível. Eu falei, então, vamos fazer isso. A gente fechou, e aí a gente fechou nesse horário. E eu fui lá, fiz um workshop com eles gostaram, e a gente fez um curso mais extensivo, mais longo, e você viu que eu consegui fechar meu cliente dessa forma, pensando, calculando e criando uma situação não só para mostrar para eles que eles estão precisando, mas criar essa preocupação com o cliente. Agora, vocês devem estar se perguntando, poxa, dar aula pro Outback deve ser legal. Deixa eu te falar. Na verdade, era legal, porque a gente fazia várias coisas dinâmicas. Poxa, era bem bacana, porque eu pegava os garçons, né, os funcionários deles, e eu colocava eles de um lado da sala, né, do restaurante. Do outro lado, eu colocava garfo, faca, prato, napkins, utensílios para mostrar ali para eles o que era. E eu falava pro pessoal, eu quero que você me pegue um fork. Aí eles iam correndo no restaurante, pegavam o fork e trazia de volta. Se eles pegassem a coisa errada, perdeu ponto. Ponto pro outro time. Então eu fazia uma coisa mais dinâmica e na hora ali. Eu fazia algo mais bacana. O restaurante estava fechado, não tinha ninguém. Então era algo que era dinâmico, era divertido e era no local. Era uma coisa bem legal, bem bacana e as pessoas gostavam muito. A gente fazia bastante jogos dinâmicos, a gente fazia bastante coisas diferentes. A gente fazia teatro, que um dos funcionários fingia que era o cliente, o outro que era garçom fingia que era o garçom. O garçom fingia que era garçom e eu ensinava para eles. O que você deve falar nesse momento? E a gente treinava, a gente ensaiava e era bem bacana porque eu treinava eles em tempo real. Então, naquela hora, naquela posição, o pessoal conseguia aprender e eles conseguiam repetir isso mais à noite quando chegava um cliente. Era algo bem dinâmico e era algo original. Então era bem legal, bem bacana. E eu continuei fazendo isso com outros restaurantes e foi algo que ficou pra história aí. E a pergunta que todo mundo quer saber: eu comia de graça? Sim. Tinha vezes que eu chegava no restaurante e eles perguntavam, teacher, você já almoçou? Eu falei, olha, não almocei ainda. Ah, então pega aí, escolhe do cardápio o que você quer, que a gente prepara lá na cozinha. Isso depois da aula, tá? Isso não era antes da aula. E aí o pessoal, depois que a gente fazia a aula, eu ficava lá, batia um papo, conversava, comia. E eu lembro que a gerente um dia falou pra mim, o que você quer? Eu falei, não, eu ficava constrangido, né? Tipo, não gosto de incomodar as pessoas. Ela falou, pega o que você quiser. Eu falei, o que você normalmente recomenda? Ela falou, pega o ribs. Ah, então vai o ribs. Aí eu peguei o ribs, aí ela pediu a cebola, o blooming onions. Nossa, a gente fez a festa aquele dia. Ela até pediu uma sobremesa, um sorvete assim, com chocolate derretendo. Nossa, meu. Por isso que eu engordei, né? Tipo, a gente comia todas as aulas que eu ia dar, eu comia alguma coisa diferente. Então era algo bacana, era algo que eu fiz amizade, Na verdade, eu faço amizade com todos os meus alunos. Eu sou um tipo de professor que sou bem próximo, eu não sou um professor assim que não cuida dos alunos. Eu realmente quero saber se o aluno está aprendendo, eu quero saber como eu posso fazer para ajudar, né, o aluno a aprender mais rápido. Não quero só, tipo, faz aí, dá o seu dinheiro, paga a matrícula, paga mensalidade e pronto, vai embora. Não é assim que eu lido com os meus alunos. Eu acabo virando amigo e eu acabo tendo uma conexão com eles. E é isso que um professor tem que ser. Um professor tem que ser um mentor, né? Você vê que eu tenho um jeito mais calmo de conversar. Eu acho que cada um nasceu para alguma coisa, né? E você vê que eu tenho essa paciência, esse jeito mais calmo, mais reservado. É jeito de professor, é um jeito de alguém que cuida, de alguém que quer o seu bem.
Então eu espero que vocês se beneficiaram com a ideia desse vídeo, com o que eu passei nesse vídeo. E você que quer ser um vendedor melhor, pense como que você vai vender. Não chega somente e fala, olha, eu tenho esse produto, você quer comprar? Não, cria algo diferente. Mesmo se você está vendendo brigadeiro, por que eu devo comprar o seu brigadeiro? Um bom vendedor vende areia até na praia. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele precisa e cabe a você fazer ele ver que você tem um produto que ele precisa, ok? Bom, fica a dica aí para vocês, espero que vocês tenham beneficiado e curte esse vídeo, se inscreva para ter mais dicas, mais experiências, mais histórias e quem sabe você aprende alguma coisa nova e deixa o seu comentário aqui embaixo, o melhor comentário vai ser fixado. Se você é um cliente ou se você é um youtuber, se você é um vendedor, se você é alguém que quer uma exposição para o seu canal, para sua empresa, é só você deixar um comentário aqui que eu vou fixar. Você tem que deixar o melhor comentário, o comentário com mais relevância ao assunto que eu falei. Então deixa um comentário que vai agregar aquela pessoa que vai ler, que vai adicionar na vida dela uma qualidade que você teve, que você aprendeu. Em troca, eles vão entrar no seu canal e vão ver o seu produto, vão ver o que você está vendendo, o que você tem para oferecer para eles. Bom, é isso daí, pessoal. Amanhã tem vídeo novo, meio-dia. E sempre eu vou fixar o melhor comentário dentro da primeira hora. Então não perca a primeira hora do vídeo. Comente, curte, compartilhe. E é isso daí, pessoal. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Bye bye.